Este homem criou a maior arma de todos os tempos para o herói, mas em troca, ele recebe desespero e traição. O herói não só mata seu único familiar, mas também corta a perna da sua paixão, então ele jura vingança. Na hora mais sombria do reino, uma arma lendária foi finalmente revelada. A espada de um herói, nascida do fogo e da magia, aguardava o único guerreiro digno de empunhá-la e mudar o rumo da guerra. No entanto, uma mulher fica imediatamente zangada quando alguém comenta que não parece nada mais do que uma espada comum. Ela começa a explicar que a lâmina é forjada do metal mítico conhecido como oricalco. Não só é notavelmente leve nas mãos de seu legítimo portador, mas cada golpe é 10 vezes mais poderoso e pode até cancelar efeitos de cura. Ela acrescenta que isso ainda está longe de tudo que a espada pode fazer antes de revelar seu criador. O criador acaba por ser seu amigo de infância, Bill Bark, o mesmo garoto que ela costumava bater quando eram crianças. Bill parece claramente envergonhado e diz que só quer usar suas habilidades para trazer paz ao mundo. O herói aceita a espada com admiração, sabendo que nem mesmo os ferreiros reais trabalham com um metal tão raro. Bill, no entanto, avisa que o verdadeiro valor da arma depende se o seu usuário consegue desbloquear seu potencial oculto. O herói se aproxima, colocando a mão no ombro de Bill, e promete torná-lo o maior ferreiro de todo o continente. Ouvindo essas palavras, os olhos do personagem principal se enchem de estrelas e esperança. Para Bill, o herói brilha como uma figura divina e inspiradora. Ele agradece sem jeito, vendo a si mesmo como nada mais do que um simples ferreiro do campo. Em sua própria mente, ele é apenas um personagem secundário, mas está contente sabendo que seus talentos ainda podem ser úteis. Logo depois, Bill chama sua amiga, Sépia, para conversar. Ele mostra a ela um anel que ele criou enquanto forjava a espada do herói, gaguejando nervosamente. Ele explica que o anel também é feito de oricalco e diz que combinaria bem com ela. Ele tenta confessar seus sentimentos, mas fica completamente sem palavras. No final, tudo o que ele consegue fazer é pedir que ela aceite o anel como um presente. Antes que ele possa entregá-lo, Sépia pega sua mão gentilmente. Ela pede a Bill para lhe dar o anel somente depois que o rei demônio for derrotado. A resposta dela o deixa confuso, embora ele force um sorriso e concorde. Bill cerra o punho, entendendo o verdadeiro significado por trás das palavras dela. Ele sempre soube que Sépia ama o herói, mas mesmo assim decidiu arriscar porque ela logo viajaria para longe com ele, para um lugar que Bill nunca poderia alcançar. Com um sorriso agridoce, ele aceita seu destino e deseja apenas a felicidade dela ao lado do herói. 4 anos se passam, e a notícia se espalha de que o grupo do herói finalmente derrotou o grande mal. Anos depois, Bill trabalha na forja enquanto seu tio questiona o que salvar o mundo realmente conquistou. O aprendiz reclama que eles não podem mais pagar os impostos e que a forja será confiscada em breve. Irritado, o tio joga uma garrafa no novato e grita que o Império é o culpado por favorecer enormes oficinas controladas pelo Estado. Bill pede ao seu tio para parar de resmungar, dizendo que o governo deve ter suas razões. Ele acrescenta que simplesmente saber que ajudou o herói o enche de orgulho. O aprendiz zomba, mencionando que o herói agora é honrado como o Lorde Protetor do Império. A culpa toma conta do tio enquanto ele diz que Bill teria tido uma vida melhor se nunca tivesse assumido o negócio da família. Bill recusa essa ideia, insistindo que foi sua própria decisão e que ele encontrará uma maneira de ganhar dinheiro. Com o toque de recolher se aproximando sob as ordens do herói, a noite cai, e a forja silencia na floresta solitária. No dia seguinte, Bill anda pela cidade sozinho carregando uma pequena maleta. Ele acredita que começar um serviço de reparos foi um bom plano até ouvir gritos altos da rua. Um grupo de comerciantes está protestando por seus direitos. Confuso, Bill perguntou a um transeunte o que está acontecendo. O homem explica que o Império agora negociará exclusivamente com grandes guildas, causando agitação. Soldados cercaram a multidão para manter a ordem, e Bill agradece pela explicação. Ainda assim, Bill acha que os manifestantes são tolos, acreditando que as manifestações não mudarão nada. Ele se preocupa que eles estejam arriscando suas vidas sem considerar suas famílias. Vendo a situação como inútil, ele se vira, decidindo que não tem nada a ver com ele. Então algo chama sua atenção, e ele olha de volta para o caos. Seu rosto muda instantaneamente quando ele reconhece alguém que conhece. Seu tio Phil está entre os manifestantes gritando pelos direitos dos comerciantes. Atordoado, Bill se pergunta por que seu tio estaria envolvido em algo tão perigoso. Phil também nota Bill e parece igualmente surpreso ao vê-lo ali. De repente, um cavaleiro anuncia que uma ação será tomada por ordem do Lorde Protetor. A lei marcial é declarada imediatamente, e os soldados recebem ordens para erguer suas lanças. As armas apontam para frente enquanto a unidade se prepara para avançar. Momentos depois, a ordem para atacar é dada, e os soldados avançam. Sem hesitação, os cavaleiros atacam a multidão desarmada.
O pânico se espalha enquanto as pessoas fogem e Bill congela de terror. Um esguicho de sangue passa voando por seu rosto. E quando ele percebe o que aconteceu, ele grita de horror, com o rosto salpicado. Vendo isso, o tio Phil grita desesperadamente para Bill correr. Finalmente, Bill sai do transe e agarra o braço do tio. Ele o puxa, gritando que conhece uma saída escondida. Eles correm para um beco estreito, tentando escapar tanto do caos quanto dos guardas que os perseguem. Os soldados se recusam a deixar alguém escapar, gritando ordens enquanto os perseguem. Um cavaleiro recebe ordens para atacar com força total, se necessário. Sem piedade, um soldado derruba um civil em fuga. Bill continua correndo, com os pulmões ardendo, mas se recusa a largar a maleta que carrega. Ele se embrenha mais fundo no beco escuro enquanto guardas imperiais se aproximam por trás. Enquanto corre, memórias de seu pai o ensinando durante seus primeiros dias na forja surgem em sua mente. De repente, o mundo ao seu redor muda. O beco se transforma em linhas azuis brilhantes, como se tudo tivesse se tornado uma planta viva. Cada estrutura revela seu design interior para ele. Seus olhos brilham com uma luz azul, e Bill percebe que só ele consegue ver o mundo dessa maneira. Este poder estranho, possuído por mais ninguém, pode ser sua única chance de sobreviver. Focando, ele procura por um caminho de fuga. Uma parede próxima brilha em vermelho, revelando uma fraqueza estrutural. Sem hesitar, Bill tira um martelo de sua maleta e atinge o ponto com precisão perfeita. Uma passagem se abre através da parede, e todos correm por ela enquanto um fugitivo olha para trás, incrédulo. A madeira quebrada ardia como se tivesse sido queimada por dentro. Os soldados continuam gritando, ordenando a execução de todos os traidores. Bill olha para trás ansiosamente, sabendo que o perigo não acabou. Os cavaleiros ameaçam os rebeldes para pararem ou enfrentarão punição, mas Bill os ignora e começa a contar silenciosamente em sua cabeça. Um soldado enfurecido grita que todos eles sofrerão. Enquanto isso, a parede atrás deles começa a desmoronar como areia. A contagem chega a 2 enquanto as rachaduras se espalham. Quando um aparece em sua mente, toda a estrutura se desestabiliza. No 0, a parede desaba completamente. A estrutura de madeira desaba sobre os soldados que os perseguiam, deixando-os atordoados e confusos. Aproveitando o caos e a poeira, Bill e os outros escapam. Finalmente, eles chegam à forja escondida no fundo da floresta. Lá dentro, Bill treme, murmurando repetidamente sobre o que aconteceu na cidade. Ele desaba no chão em desespero enquanto o tio Phil pede desculpas. Phil o incentiva a se acalmar e pede que explique como conseguiu salvá-los. Ainda abalado, Bill pergunta o que aconteceu lá no protesto. Seu tio admite que não sabe, mas concorda que a resposta do Império foi extrema demais. Ele diz que Bill agora deve entender como o governo esmaga os fracos. Com as palmas das mãos pressionadas contra o chão, Bill implora ao tio para nunca mais participar de protestos. Phil, no entanto, pergunta o que será do país se todos pararem de resistir. Ainda ajoelhado, Bill responde que o destino da nação é responsabilidade do Lorde Protetor, não de seu tio. Ele admite que está apavorado porque seus pais nunca voltaram da guerra, e ele já perdeu o CEP. Phil escuta em silêncio enquanto Bill explica que trabalha incessantemente para que eles não percam a forja. Em meio às lágrimas, Bill pergunta o que faria se perdesse seu tio também, dizendo que não suportaria essa dor. Tocado por suas palavras, Phil gentilmente coloca a mão em sua cabeça e pede desculpas por tudo. Ele então puxa Bill para um abraço, prometendo que, de agora em diante, não o deixará mais se preocupar. Mais tarde, Phil diz aos outros que está deixando o movimento, e eles aceitam sua decisão, inspirados por sua escolha. Os outros também se afastam, não querendo arriscar mais suas vidas. Quando a tensão se dissipa, a paz finalmente se instala sob um céu claro. Na manhã seguinte, todos os fugitivos estão dormindo calmamente dentro da forja. Após uma noite inquieta, nosso protagonista desperta lentamente. Ele abre os olhos, ainda atordoado pelo caos recente. Perto dali, seu tio também se mexe e mais uma vez se desculpa pelo medo que causou. Aliviado, Bill garante a ele que não precisará mais se preocupar com a forja. Finalmente, Bill se deita novamente, acreditando que tudo finalmente voltou ao normal. Essa calma é estilhaçada quando as portas da forja são violentamente arrombadas. Num instante, soldados do Império invadem o local, e seu comandante ordena que todos sejam presos. Bill é capturado e acusado de traição contra o Estado, deixando-o completamente atônito. Todos são amarrados e arrastados para fora enquanto Bill luta para entender o que está acontecendo. Para ele, parece errado, já que um ataque deveria ter ocorrido durante a noite. Além disso, a forja é isolada, tornando incerto como os soldados os encontraram. De repente, um dos fugitivos grita que isso não fazia parte do acordo. É Tom quem dá um passo à frente para defender seu mestre, insistindo que Bill nunca participou dos protestos. Enquanto são levados, Bill finalmente entende a verdade.
Ele fixa o olhar em seu aprendiz e percebe que foi traído pela pessoa em quem mais confiava. Tom está tremendo e não consegue encarar seu mestre, dominado pela vergonha. Com as mãos amarradas, Bill pergunta em voz baixa por que foi traído. Então ele grita com toda a sua força, exigindo saber por que Tom os vendeu. O aprendiz explica que os soldados haviam prometido não prender Bill sob nenhuma circunstância. Eles disseram que o tio Phil não tinha valor para eles. Em lágrimas, Tom explica que a forja seria confiscada de qualquer maneira, e que Phil só bebia e participava de protestos. Além disso, o governo oferecia recompensas a informantes. Tom acreditava que, se o tio fosse removido, a forja poderia ser reconstruída do nada. No final, ele se vira, pedindo desculpas por sua traição. Algum tempo depois, o som de trombetas anuncia a chegada de alguém importante, e Bill é levado perante a sala do trono do Império. Limpo e trêmulo, ele fica de pé enquanto o Lorde se dirige a ele como camarada. O Lorde Protetor se revela ser o herói, Oliver Prime, e diz a Bill para relaxar. Bill responde sem jeito que é difícil se sentir à vontade em um lugar como aquele. Oliver não perde tempo e pergunta se Bill estaria disposto a se juntar ao movimento do povo. Em pânico, Bill se joga no chão, declarando-se um admirador devoto do herói. Oliver ri e comenta que Bill é um dos poucos que ainda o chama assim. Ele explica que a inocência de Bill já é conhecida, pois uma testemunha confirmou tudo. Bill sente um imenso alívio e se pergunta quem ajudou a limpar seu nome. Oliver então revela que ele pessoalmente pagou as dívidas da forja, deixando Bill sem palavras. Ele descarta isso como um pequeno favor para o homem que um dia salvou a humanidade. Entre os espectadores, um homem questiona por que Bill está sendo tratado tão favoravelmente. Seu companheiro responde falando dos 3 maiores mestres ferreiros do mundo. Um é o Ciclope do Reino dos Demônios, outro é Vulcanus do Reino de Avalin e o último é a Mão de Ouro do Império Valterano, conhecido como Midas. Ele revela que o maior de todos é Bill Bart, o próprio Midas, aquele que forjou a espada do herói. O primeiro homem duvida disso, apontando que há mais de 20 mestres apenas naquele reino. Seu amigo responde que Bill é humilde, mas todos sabem que ele está acima dos demais. Juntando coragem, Bill decide perguntar algo ao herói. Oliver sorri e lhe diz para falar livremente. Bill explica que perdeu o contato com Seppi e quer saber como ela está. Ao ouvir o nome dela, o aperto de Oliver no braço do trono se intensifica. Mesmo assim, ele diz que ela está atualmente em uma missão e retornará à forja a tempo. Exultante, Bill agradece a ele pelas notícias. Bill então, hesitantemente, faz um último pedido, perguntando se seu tio pode voltar para casa com ele. A expressão de Oliver fica séria enquanto ele pergunta o que Bill faria se já fosse tarde demais. Bill fica chocado, incapaz de entender o significado. De repente, Oliver cai na gargalhada, afirmando que foi apenas uma piada de mau gosto. Bill permanece confuso enquanto toda a corte se junta na risada. O Lorde Protetor logo recupera a compostura e admite que a piada foi um erro. Ele explica que, embora a inocência de Bill esteja provada, a de Phil ainda não foi confirmada. Oliver se desculpa e promete ver o que pode ser feito. Grato, Bill continua a ver o herói como um farol de esperança. Daquele dia em diante, Bill se dedica ao seu trabalho na forja, esperando o retorno deles. Ele sente uma pontada de tristeza quando Tom desaparece, deixando para trás apenas uma carta e algum dinheiro. Mesmo assim, Bill continua, mantendo-se ocupado por seu tio e Sepia. Os dias passam rápido enquanto ele prepara equipamentos para Sepia e vinho para Phil. Eventualmente, com uma expressão frenética, ele se pergunta quanto tempo se passou. Um dia, uma batida quebra o silêncio na forja. Os visitantes se identificam como membros da Casa Imperial, surpreendendo Bill. Sem hesitar, ele corre para a porta, cheio de entusiasmo. Ele acredita que o momento tão esperado finalmente chegou, que ele se reunirá com Sepia e o tio Phil. Ele imagina perguntar sobre o equipamento dela e compartilhar um bom vinho com seu tio. Sorrindo radiante, Bill abre a porta para recebê-los. Em vez disso, ele se depara com 2 caixões repousando em um campo árido. Perto dali está uma versão distorcida de Sepia, babando sobre um deles, enquanto o outro caixão pertence ao tio Phil. Naquele momento, o pior dia da vida de Bill é selado para sempre. Seu mundo desmorona completamente. Ele nota Sepia e pergunta o que aconteceu com a perna dela. Seu corpo espectral parece estar sofrendo uma dor e agonia intensas até que ela de repente cai do caixão, completamente alheia ao seu redor. Bill se pergunta se está sonhando ao ver Sepia encostada em um dos caixões. Ele caminha lentamente em direção à estrutura de madeira, incapaz de acreditar em seus olhos. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele pergunta por que seu tio está deitado ali daquele jeito. Afinal, ele até tinha comprado uma bebida cara para que pudessem comemorar juntos. De repente, nosso protagonista explode em uma risada incontrolável, que rapidamente se transforma em um grito cheio de dor e desespero que ecoa pela sala.
Ele continua gritando, exigindo saber por que isso está acontecendo com ele. Impulsionado pela loucura, Bill começa a sacudir o caixão, implorando para que ele acorde. A dor é tão avassaladora que parece que sua própria carne está sendo rasgada. Naquele instante, ele se lembra da mentira de Oliver sobre a missão de Sépia. Essa falsa promessa redireciona sua raiva crescente. Ele também se lembra da garantia vazia de que o herói ajudaria seu tio a retornar. Com isso, toda a sua fúria finalmente encontra um alvo claro. Caindo de joelhos, ele solta um último grito de pura angústia e ódio. Seus olhos brilham com poder enquanto seu sofrimento finalmente tem para onde ir. A cena muda para o passado, quando Oliver se despede do nosso protagonista. Ele dá a Bill um emblema de ouro como prova de que ele foi seu convidado. Oliver explica que o emblema permitiria que ele visitasse o castelo ou até mesmo vendesse no mercado. Ele brinca que o objeto é feito de ouro puro e vale muito dinheiro. Bill aceita o emblema com gratidão e promete que um dia retribuirá o favor. De volta ao presente, Bill apresenta o emblema para entrar no castelo, e o guarda o reconhece instantaneamente com uma expressão fria. Bill explica que veio para fazer a manutenção da espada do Lorde Protetor. O guarda o instrui a esperar enquanto seus superiores são informados. Enquanto espera, Bill agarra sua maleta com força, sua tensão claramente visível. Ele começa a imaginar como um confronto direto com o herói poderia se desenrolar. Em seus pensamentos, Bill avança em direção a Oliver em um ataque desesperado. No entanto, ele sabe que as chances de derrotar o homem mais forte do mundo são quase inexistentes. Na verdade, sua chance de sucesso é precisamente 0%. Em sua batalha imaginada, ele é derrotado sem esforço. Afinal, nosso protagonista é apenas um ferreiro, não um guerreiro treinado. Além disso, o herói empunha a espada mais forte já criada, tornando a vitória impossível. É por isso que Bill considera cuidadosamente suas opções e chega a uma solução simples para sua vingança. É algo que apenas um ferreiro poderia realizar e algo que ninguém jamais suspeitaria. Seu plano é usar suas habilidades de reparo a seu favor. Afinal, um ferreiro consertando uma arma é completamente normal. Por causa disso, Oliver baixa completamente a guarda, nunca sentindo nenhum perigo. Como resultado, a arma mais poderosa que existe acaba nas mãos do nosso protagonista. Com o homem mais forte do mundo indefeso, Bill acredita que seu plano é impecável. Ele pergunta se deve usar o martelo ou a própria espada do herói, mas Oliver responde que nunca quis ser um herói. Confuso, nosso protagonista zomba e pergunta se Oliver está prestes a reclamar de sua vida. Oliver então explica que ficou desiludido porque nenhuma pessoa sozinha pode salvar a todos. Bill bate a mão na mesa, argumentando que Oliver trouxe paz ao mundo e não tem o direito de falar dessa maneira. No final, o herói concorda que salvou o mundo da destruição. No entanto, ele questiona o que poderia ter acontecido se o exército do Rei Demônio nunca tivesse invadido. Se nunca tivesse havido a necessidade de salvar o mundo de uma ameaça tão grande, Oliver explica que a resposta sempre foi simples. Eles só precisavam se tornar tão poderosos que ninguém jamais ousaria se opor a eles. Se a nação tivesse sido poderosa o suficiente, a guerra nunca teria acontecido. Essa foi a conclusão a que ele chegou depois de derrotar o Rei Demônio. Bill permanece em silêncio enquanto o herói começa a revelar suas verdadeiras intenções. Sua resposta foi clara. Ele acreditava que ele sozinho deveria governar o país para sempre. Para conseguir isso, ele destruiu a nobreza corrupta e procurou por talentos novos e capazes para fortalecer o império. Oliver levanta as mãos e declara que não vai parar até que não reste ninguém que possa se opor a eles. Ele então pergunta a Bill se ele entende por que foi trazido para este lugar. Nosso protagonista não se importa em responder adequadamente. Em vez disso, ataca o herói com tudo o que tem. Ele grita que se Oliver terminou de falar, então é hora de ele morrer. Embora surpreso com o ataque repentino, o herói não demonstra preocupação. Ele calmamente aponta um dedo para Bill e diz que é uma verdadeira pena. No instante seguinte, Oliver dispara uma flecha mágica que perfura o ombro de Bill. Uma dor intensa inunda seu corpo enquanto a força o lança para trás. Quando ele atinge o chão, a espada do herói escapa de sua mão e cai no chão enquanto ele grita em agonia. Ouvindo o grito, os guardas correm para a câmara e encontram Bill caído no chão. Eles rapidamente perguntam se o Lorde Protetor está ileso, mas ele ignora e diz que não foi nada sério. Sem hesitação, Bill é preso por tentar agredir Oliver Prime. Nosso protagonista então pergunta há quanto tempo Oliver sabia sobre seu plano de vingança. O herói responde que era a pergunta errada a se fazer naquele momento. Afinal, tendo derrotado o Rei Demônio sozinho, teria sido óbvio que ele poderia sentir intenções hostis. Curioso, Bill pergunta por que Oliver não lidou com ele antes. Oliver responde que foi porque Bill era altamente capaz e talentoso. Ele então revela que queria que Bill se tornasse um de seus aliados mais próximos. O herói estende a mão e diz a ele que a oferta ainda está disponível.
Cercado por guardas, Bill pergunta se Oliver está falando sério e diz que decidirá apenas depois de fazer uma última pergunta. Oliver acha isso divertido, mas concorda em responder honestamente. Com uma expressão séria, Bill pergunta o que aconteceu com Sépia. Ele quer saber por que ela acabou em uma condição tão terrível e irrecuperável. Oliver explica que ela era uma guerreira excepcional que derrotou 200.000 demônios. No entanto, durante a batalha final contra o Rei Demônio, ela perdeu a perna. Mesmo assim, ela não caiu em desespero, e juntos eles conseguiram derrotar o grande mal. Após uma guerra longa e brutal, a paz finalmente retornou ao mundo. Essa paz não durou muito. A humanidade logo começou a lutar entre si. À medida que o poder do reino enfraquecia, até mesmo os heróis foram enviados de volta para a linha de frente. Sépia foi a única deixada para trás, confinada a uma cadeira de rodas. Enquanto seus amigos continuavam a lutar, ela se sentia inútil e sozinha, dominada pela solidão. Ela bebeu até que a tristeza a fez desabar no chão. Desesperada para se tornar útil novamente, ela recorreu a algo proibido. Através do uso de magia negra, ela conseguiu retornar ao campo de batalha. Oliver afirma que Bill já testemunhou os efeitos colaterais desse poder. O herói então pergunta se Bill chegou a uma decisão sobre sua proposta. Bill ignora a oferta e diz que sua pergunta ainda não foi respondida. Ele exige saber por que Oliver não ficou ao lado de Sépia para apoiá-la. Ela era sua camarada, mas ele permitiu que ela caísse em um estado tão miserável. Bill grita que ela perdeu a perna lutando ao lado dele para salvar o mundo. Ele acrescenta que, como Lorde Protetor, Oliver tinha o poder e a influência para ajudá-la. A imagem de Sépia correndo feliz passa pela mente de Bill. Ele diz que ela precisava de Oliver mais do que qualquer outra pessoa. Oliver responde acusando Bill de tentar transferir a culpa para ele. Ele grita que se Bill realmente se importasse, ele mesmo deveria ter ido ajudá-la enquanto Oliver estava salvando o mundo. Bill estava trabalhando em segurança na forja. Apontando para ele, Oliver exige como ele ousa lhe dar um sermão. O herói chama Bill de covarde por abandonar suas responsabilidades e depois fica em silêncio esperando por uma resposta. Oliver de repente começa a rir zombeteiramente e repete a palavra covarde. Sem aviso, sua expressão se contorce em loucura e ódio. Em um movimento rápido, ele decepa o braço de Bill. Bill olha em choque para o espaço vazio onde seu braço estava. Oliver grita que não tem responsabilidade por nada que não tenha valor para ele. Ele acrescenta que a vida de Bill foi poupada apenas em reconhecimento por suas contribuições passadas. O braço decepado de Bill atinge o chão enquanto o sangue se espalha e a dor o domina. Ele grita com toda a sua força enquanto Oliver se vira. O herói sai da sala, abandonando Bill para sofrer sozinho. Algum tempo depois, a velha forja de Bill aparece, agora completamente abandonada. Uma batida ecoa na porta enquanto alguém chama, perguntando se há alguém lá dentro sem aviso. A porta se abre e Bill está lá com um olhar vazio e sem vida. A visitante acaba por ser Sarah, uma ex-membro do grupo do herói e uma velha amiga de Bill. Depois de ouvir tudo o que aconteceu, ela passa a entender o destino de sua amiga. Sarah comenta brincando que a nação prosperou sob o governo de Oliver, mas seu comentário irrita Bill. Ela então reclama que sua visita foi inútil, já que ele não pode mais trabalhar como ferreiro. Mesmo com o braço em uma condição tão miserável, Bill se recusa a desistir. Ele insiste que ainda é capaz de trabalhar, mas se recusa a forjar uma adaga ou fazer qualquer reparo para ela. Nesse momento, Sarah se deita e diz que é uma pena, pois ela planejava contar a ele a verdade sobre Sépia. Ao ouvir isso, Bill muda de postura e concorda em aceitar o trabalho, mas apenas desta vez. Satisfeita com a resposta dele, ela pergunta quanto ele planeja cobrar pela adaga. Bill responde que o pagamento será o custo dos materiais e a história completa de Sépia. Sarah aceita os termos, e os dois se sentam para conversar. Enquanto Bill trabalha, Sarah explica que o herói remodelou toda a história para se beneficiar. Ela então pergunta se Bill realmente acredita que Sépia teria falhado em desviar do ataque do Rei Demônio. Afinal, Sépia era a segunda integrante mais rápida do grupo, superada apenas pela própria Sarah. Segundo ela, o Rei Demônio era rápido, mas não esmagadoramente poderoso. Perto dali, Sépia estava brincando com o anel que Bill havia feito para ela há muito tempo. No final, Sarah revela que Sépia não falhou em desviar do golpe. Ela deliberadamente escolheu não desviar. Ela se sacrificou para proteger o herói do ataque do Rei Demônio. A realidade do campo de batalha era muito diferente do que havia sido contado. Na verdade, foi Oliver quem abordou Sépia e pediu sua ajuda durante a guerra. Ele precisava da vitória para se tornar o Lorde Protetor, mas a situação estava se voltando contra ele. Sépia, no entanto, recusa o pedido dele, acreditando que não seria de nenhuma utilidade em sua condição. Ela mostra a ele sua perna ferida e diz que não pode contribuir com nada. Oliver se aproxima e diz a ela para não se preocupar com um problema tão pequeno.
Ele então apresenta um grimório que eles haviam recuperado do território demoníaco. Sépia fica horrorizada quando percebe que é um livro de magia negra proibida. Ela argumenta que tal poder nunca deveria ser empunhado por ninguém. Oliver cerra os punhos, claramente descontente com a resposta dela. Dominado pela raiva, ele joga o livro nela. O herói grita que eles são companheiros e que ela não tem o direito de recusar seu pedido. Ele então se aproxima e começa a falar sobre o vínculo deles, dizendo que sempre a viu como mais do que apenas uma colega guerreira. Sépia fica completamente sem palavras com a confissão repentina de Oliver. Percebendo o que disse, ele rapidamente minimiza o ocorrido, fingindo que foi apenas um lapso descuidado da língua. Ele pede desculpas e pede que ela esqueça tudo o que aconteceu naquele dia. Enquanto ele se vira para sair, Sépia permanece em silêncio, imersa em pensamentos. Momentos depois, ela o chama e pede que ele espere. Com determinação em seus olhos, Sépia olha para Oliver e faz sua escolha. Vendo isso, o herói solta um sorriso cruel, sabendo que seu plano havia tido sucesso. Sarah estava escondida por perto, observando silenciosamente tudo se desenrolar, e ouviu Sépia concordar com a proposta. Perto dali, Sépia de repente se assusta com algo e deixa cair um item no chão. É o anel de oricalco que Bill havia criado para ela com grande cuidado. O anel rola pelo chão e finalmente para perto do pé de Bill. Naquele momento, Bill entende a verdade. Ele caminha em direção a ela e pergunta se pode ver a mão dela por um segundo. Confusa, mas obediente, Sépia estende a mão e Bill gentilmente coloca o anel em seu dedo. Ele diz a ela que assim ela não o perderá novamente. No entanto, o anel imediatamente escorrega do dedo de Sépia e cai. Bill acha isso perturbador, pois o anel não serve mais nela. Ele se lembra claramente de tê-lo forjado para caber perfeitamente na mão de Sépia, mas agora ele desliza facilmente pelo dedo dela. De repente, ele deixa o anel cair e começa a se sentir extremamente mal. Bill desaba no chão, questionando por que isso está acontecendo com ele. Lágrimas escorrem de seus olhos e encharcam a terra sob ele. Ele aperta o punho e grita, dominado pela raiva pela dor. Todo o seu sofrimento explode em um grito cheio de desespero. Ele soca o chão, liberando toda a frustração que estava guardando. Enquanto está ali deitado, ele começa a se perguntar quando sua vida começou a desmoronar. Ele se pergunta se começou quando aceitou um aprendiz em sua forja ou talvez quando permitiu que Sépia partisse sem tentar impedi-la. No final, ele questiona se o verdadeiro erro foi entregar a espada ao herói. Bill acredita que tudo o que ele fez apenas provou o quão fraco ele realmente era. Ele se sente completamente impotente, estirado no chão, sem forças para se levantar. De repente, ele tem uma visão de uma mulher sorrindo suavemente para ele. É Sépia quem se aproxima e toca gentilmente seu rosto com calor e carinho. As lágrimas continuam a escorrer dos olhos de Bill enquanto ele se pergunta o que está acontecendo. Ele se pergunta se ela veio para confortá-lo depois de tudo o que aconteceu. A culpa o domina quando ele percebe que nunca agiu quando ela mais precisava dele. Determinado a mudar seu destino, Bill pega seu martelo com a mão que lhe resta e promete a Sépia que corrigirá todos os erros que cometeu. Com um único golpe poderoso, ele começa a forjar uma nova arma, despejando toda a sua força no trabalho. A energia flui por seu corpo enquanto ele trabalha incansavelmente na forja, sem descanso. Ele jura que vai consertar tudo, não importa o que venha pela frente. Sarah então se despede, mencionando que voltará em 2 semanas para pegar a adaga. Antes de partir, ela admite que também carrega a culpa por não ter detido Oliver. Bill permanece em silêncio enquanto ela se prepara para ir. Ela diz a ele que, se algum dia precisar de ajuda, basta chamá-la, prometendo que o ajudará pelo menos uma vez. Com isso, ela parte. Algum tempo depois, uma enorme explosão de luz irrompe da forja. O protagonista emerge mudado, agora com um braço de metal, e jura que sua vingança será total e inabalável. A cena muda para um grupo de estudantes correndo por uma floresta. O líder deles pede a Hans para informar a todos sobre a missão do dia. Hans explica que chegaram relatos sobre explosões ocorrendo perto da aldeia. O líder fica satisfeito com a resposta, e Hans continua a descrever a situação. Ele enfatiza que a prioridade deles é a investigação, não o combate. O grupo concorda e então se separa para começar a vasculhar a área. Em pouco tempo, eles chegam ao local onde as explosões ocorreram e começam a examinar os arredores em busca de evidências. Um estudante aponta que não há vestígios de pólvora no ar. Outro observa que a serragem espalhada é recente, o que significa que o culpado não pode estar longe. Uma garota então levanta a possibilidade de magia de teletransporte. Hans responde que o local é muito próximo da aldeia para que a magia de fuga seja usada com segurança. O líder elogia a todos por suas observações perspicazes e diz que eles estão indo na direção certa. De repente, algo chama a atenção deles, e o grupo se move cautelosamente para investigar. Eles se escondem entre as árvores e observam silenciosamente o que está acontecendo.
O que eles veem é o nosso protagonista praticando técnicas de espada. Ele parece ter dificuldade em controlar a lâmina usando apenas uma mão. Bill continua treinando, embora seus movimentos sejam desajeitados e pouco refinados. Hans zomba, reclamando que o alvo não passa de um espadachim inexperiente. Ele parece desapontado, admitindo que esperava encontrar um mago poderoso em vez disso. Hans comenta que a habilidade de luta de Bill não é melhor que a de um bandido de rua. A garota concorda, dizendo que nem mesmo os 3 são necessários para lidar com ele. Outro estudante concorda com a cabeça e se prepara para lançar um ataque surpresa. Hans pergunta se a missão deles agora mudou de reconhecimento para captura. O líder explica que, sem provas concretas, ele não pode oficialmente rotular Bill como um criminoso. No entanto, ele então mostra um cartaz de procurado com o rosto do protagonista. Lendo em voz alta, ele nota que Bill é um ferreiro com várias observações incomuns anexadas ao seu nome. O líder fica chocado ao ver que Bill é acusado de tentar atacar o Lorde Protetor. Ele imediatamente ordena ao grupo a que se prepare para uma operação de captura. Ele enfatiza que a captura é preferível, mas todos entendem a implicação. Um estudante reconhece que, se a captura falhar, eliminar o alvo é permitido. Hans começa a reconsiderar, percebendo que qualquer um acusado de atacar o Lorde Protetor deve ser extremamente perigoso. A garota se recompõe e insiste que eles devem ir com tudo desde o início. Com a decisão tomada, os 3 estudantes avançam contra o protagonista com força total. Trabalhando juntos, eles subjugam Bill e o derrubam no chão com facilidade. Bill fica atordoado, incapaz de compreender o que acabou de acontecer. Hans fica perturbado com a facilidade com que Bill foi derrotado e começa a duvidar que ele seja realmente o criminoso que procuram. O grupo considera brevemente que Bill possa ser simplesmente um informante ligado ao caso. Hans fica pensativo, ponderando a situação e decidindo como proceder. Ele avança e joga a espada de Bill no chão ao lado dele. Então ele diz a Bill para pegá-la e encarar a morte como um verdadeiro espadachim. Com um sorriso arrogante, Hans afirma que este é um ato de misericórdia do próximo herói, ele mesmo. Bill responde com um olhar furioso, claramente irritado com a arrogância do garoto. Ele recupera sua espada e diz a Hans que ele entendeu a situação completamente errado. Já que o atacaram sem aviso, Bill decide que a conversa é inútil. Hans o instrui a observar com atenção, anunciando que está prestes a demonstrar a técnica de espada adequada. Ele começa explicando como julgar a distância entre si mesmo e um oponente antes de atacar. Com um rápido trabalho de pés, Hans prepara seu próximo movimento, então avança a uma velocidade incrível em um único movimento fluido. Bill fica chocado, incapaz de sequer ver a lâmina enquanto ela passa perigosamente perto de seu pescoço. Hans continua sua explicação, observando que um golpe deve fluir sem interrupção. Ele prova seu ponto imediatamente com outra manobra poderosa. Aproximando-se ainda mais, ele completa a sequência e finaliza acertando um chute forte diretamente no protagonista. Finalmente, Bill sente o golpe atingi-lo e grita de dor quando o ataque de Hans o acerta. A força pura envia Bill voando pelo campo de batalha. Enquanto está caído, ele ouve Hans zombar dele, chamando seu esforço de vergonhoso. Com uma expressão fria, Hans exige saber como Bill pretende compensar todo o tempo que ele desperdiçou. Ao mesmo tempo, o líder do grupo sente que algo na situação está errado. A missão deles era investigar as explosões relatadas perto da vila, e as árvores estilhaçadas e rochas espalhadas provavam claramente que explosões poderosas ocorreram. Por causa disso, eles presumiram que o culpado devia ser um mago ou alguém usando explosivos. Em vez disso, tudo o que encontraram foi um espadachim inexperiente, sem vestígios de mana ou cheiro de pólvora. Caído no chão, o protagonista implora para que Hans pare. Hans responde perguntando que exatamente ele deveria parar e continua seu ataque. É então que o líder percebe que, se ninguém mais está envolvido, a verdadeira arma de Bill deve ser algo totalmente diferente. Em desespero, Bill estende a mão e lhes diz para acabarem com isso. Sua arma não era uma lâmina, mas algo mais parecido com um canhão. Sem aviso, uma enorme explosão de energia vermelha detona e atinge um dos estudantes. Uma visão aparece de uma mão presa por correntes, que se partem sob o poder avassalador. Hans grita e agarra sua orelha, acusando Bill de ser um covarde por esconder sua arma. Bill retruca, questionando que tipo de espadachim descartaria tão casualmente sua própria espada. Ele zomba, perguntando em voz alta se Hans ainda merece ser chamado de espadachim. Essas palavras acendem a fúria de Hans. Enfurecido pelo insulto, ele jura arrancar a boca de Bill junto com o resto dele. Completamente encurralado, Bill fecha os olhos com força, preparando-se para o golpe final. Antes que o golpe possa atingir, o aço se choca no ar. O líder do grupo interveio no último segundo, bloqueando o ataque de Hans. Hans grita com seu instrutor, chocado com a interferência repentina. O líder, no entanto, elogia a tática de Bill, observando como foi eficaz contra eles.
tinha força destrutiva suficiente para derrotar seu alvo em um único ataque. No entanto, no momento mais crucial, o jovem aprendiz hesitou. Ao fechar os olhos com medo, ele perdeu a oportunidade de acabar com Hans. O líder explica que essa hesitação prova que Bill nunca tirou uma vida antes e que, não importa quão feroz a batalha se torne, matar alguém nunca é simples. Um dos estudantes reclama que Hans estava à beira da derrota, mas Hans grita com ele para ficar em silêncio. O líder então ordena que todos se calem e observem o protagonista atentamente. Ele questiona se Bill é realmente adequado como parceiro de treinamento para eles. Hans protesta, insistindo que deveriam aproveitar esta chance para treinar, mas o líder aponta que, desde o início, Bill não demonstrou hostilidade contra eles. Sem hostilidade genuína, uma luta séria é impossível. Com isso, o líder comanda o Esquadrão 3 do grupo para trazer seus talismãs de treinamento. Bill observa confuso, sem ter certeza do propósito deles. Dirigindo-se a ele como um criminoso, o líder pergunta se Bill conhece o currículo da Academia de Heróis. Ele explica que um programa obrigatório treina os alunos para derrotar o mal sem hesitação. Para este propósito, eles usam um criminoso vivo, permitindo que os alunos se acostumem com sangue e gritos. Com isso, vários alunos reconhecem o nome Bill Bark e se lembram de algo crucial. O nome listado em sua tarefa de prática era Phil Bark, o tio do protagonista. Percebendo que sua família está sendo discutida, Bill solta um rugido de raiva incontrolável. O líder confirma sua suspeita com uma expressão séria, mas observa que a determinação de Bill ainda está incompleta. Ele pode ver que o protagonista continua atormentado e ainda não está preparado para lutar. Então Bill cerra o punho enquanto o entendimento finalmente o atinge. Olhando para os alunos, ele decide que derrotar Oliver exigirá uma escolha extrema. Ele conclui que deve apagar tudo que o herói construiu, incluindo os próprios alunos. Com lágrimas escorrendo pelo rosto e um sorriso insano se espalhando por ele, ele abraça seu novo propósito sombrio. Nosso protagonista se levanta e pede que eles parem por um momento antes de lançarem o ataque. Ele então pergunta se eles querem um alvo adequado para o treinamento de combate. Bill explica que ele é um ferreiro e que lutar com ele em seu estado atual não seria uma boa prática para o grupo. Confuso, o líder pergunta o que ele está tentando insinuar com tudo isso. O protagonista responde que só precisa de um pouco de tempo. Ele pede uma pequena pausa para se equipar e promete que realmente tentará derrotá-los. Os outros alunos, no entanto, presumem que ele está simplesmente procurando uma chance de escapar e insistem para que o líder acabe com ele imediatamente. O protagonista repete as palavras fugir com claro desprezo e desdém. Ele pergunta se eles realmente acreditam que ele fugiria. Percebendo sua determinação, o líder concorda com o pedido do jovem. Ele pergunta quanto tempo a preparação levará. Bill responde que 1 hora será suficiente, e o líder ordena que ele saia e se prepare. Ainda assim, ele avisa Bill que já sabe o que acontecerá se ele não retornar a tempo. Um dos estudantes brinca que alimentarão os porcos com seus restos mortais, até mesmo levantando um pedaço de carne para enfatizar seu humor sem graça. Com o passar do tempo, o garoto afirma que o protagonista já fugiu. A garota reclama por perder o crédito pela missão, mas o líder lhes diz para esperar um pouco mais. Inquieta com a demora, a garota se espreguiça de tédio. De repente, uma mão de metal cai do céu, avançando em direção a um dos estudantes. O objeto é pego no ar, deixando a garota completamente confusa sobre o que acabou de ocorrer. Momentos depois, uma enorme explosão de fogo irrompe no centro do campo de batalha. Através da fumaça, uma mão de metal se forma e agarra a mão da garota no ar. Ela grita de terror enquanto o braço de metal preso a uma corrente a puxa em sua direção. Imediatamente depois, Bill aparece no campo de batalha vestindo uma enorme e intimidante armadura, com um único olho azul brilhando intensamente. Ele declara calmamente que agora restam apenas 35 dedos. Enfurecido, um dos estudantes grita para os outros matarem Bill da maneira mais agonizante possível. Os 2 estudantes restantes avançam contra o protagonista com toda a força. Eles tentam um ataque coordenado, mas Bill parece completamente impassível. Com uma expressão endurecida, ele se prepara para uma batalha genuína. Sacando sua espada, ele assume uma postura de combate firme contra os jovens lutadores. O líder então se pergunta em voz alta como se deve lidar com um oponente coberto por uma armadura tão pesada. Ele mesmo responde, afirmando que as articulações são os pontos fracos, e um dos alunos ataca imediatamente. O rapaz consegue acertar perto de uma articulação na armadura do protagonista, já que as conexões são feitas de tecido ou correntes finas. Eles miram implacavelmente nessas áreas vulneráveis, atacando repetidamente. Mesmo assim, nem mesmo as articulações permitem que a lâmina perfure a armadura de Bill. O aluno fica atônito, pois nunca esperava uma durabilidade tão avassaladora. Irritada, a garota grita que o jogo acabou e avança.
Ela grita para Bill morrer enquanto coloca toda a sua força no ataque, arremessando uma bola de metal em direção a ele. Bill responde dizendo que ela é mole demais por se conter em vez de atacar a sério. O líder chama Bill de tolo por ainda se conter quando teve a oportunidade de desferir um golpe final. Furiosa, a garota xinga o protagonista. O líder então declara que, ao contrário dele, seus alunos nunca se contêm. E com um ataque sincronizado, eles finalmente conseguem derrubar Bill no chão. Um dos alunos pisa com toda a força nas costas de Bill. A garota ordena que os outros pisem nele também, determinada a prendê-lo firmemente ao chão. Logo, eles começam a pisar sem piedade na armadura do nosso protagonista. Ainda assim, surgem dúvidas entre eles, questionando se seus ataques estão surtindo algum efeito. Um aluno então sugere destruir as articulações da armadura de Bill. Nosso protagonista zomba, comentando que aqueles que aspiram a ser heróis não deveriam precisar de 3 pessoas para atacar um único oponente. O aluno ignora isso e continua atacando, imobilizando Bill por trás. Outro aluno de repente acrescenta que é apenas um treinamento e diz para Bill não levar para o lado pessoal. Bill levanta a cabeça e os encara com olhos cheios de ódio e amargura. Mesmo caído no chão, um dos alunos repete que ele não deve levar para o lado pessoal. Logo depois que Bill mostra o dedo do meio diretamente na cara da garota, nesse instante, a armadura de Bill começa a brilhar enquanto um mecanismo interno é ativado. Sem aviso, espinhos de metal afiados saltam de todas as partes de sua armadura. Os alunos que o seguravam são perfurados e gritam de agonia, completamente pegos de surpresa. Bill afirma calmamente que mirar nas articulações era algo que ele já havia previsto. Ele vira a cabeça em direção ao líder e pergunta quando ele planeja finalmente intervir. O líder gesticula para trás, e os alunos restantes avançam em direção ao nosso protagonista com força total. Irritado, Bill se prepara para lutar contra os alunos da academia. No entanto, os movimentos deles são rápidos, e eles desviam de seus golpes com facilidade. Bill ataca novamente, mas um dos alunos salta habilmente por cima dele. A irritação transparece no rosto de Bill enquanto ele reclama que sua espada não consegue alcançá-los. Ele se pergunta como conseguirá se vingar se não consegue nem acertar um simples aluno. Ele então questiona como sua lâmina um dia alcançará o herói Oliver. Respirando fundo, ele analisa suas emoções e se lembra de não ter pressa. Seus olhos brilham enquanto ele reflete que o combate é como forjar aço em uma fornalha. Você não pode moldar o metal com um único golpe de martelo. Você golpeia uma vez, depois novamente com tudo que tem, e então golpeia de novo até que o aço finalmente se curve na forma que você deseja. Ele continua lutando e se defendendo sem parar, nunca se permitindo um momento de descanso. O poder se acumula a cada confronto e sua espada começa a brilhar com um brilho intenso. Nosso protagonista segura a arma com força, esperando pacientemente pela abertura perfeita. Finalmente, ele desfere um golpe que envia uma onda de choque massiva pelos arredores. Um aluno zomba, alegando que não passou de um arranhão de sorte. Outro rapaz então pergunta a Hans e Lin como eles devem terminar a luta. Bill interrompe, dizendo que já tem um plano para terminar tudo de forma decisiva. Momentos depois, vários objetos disparam de sua armadura em direção ao grupo. Eles voam pelo ar e se espalham pelo campo de batalha, formando um perímetro ao redor dos alunos. No instante seguinte, os objetos se desdobram em uma rede que prende Lin, aprisionando-a completamente. Bill declara que nem mesmo a força bruta de um ogro conseguiria rasgar aquela rede. Um dos alunos grita que, se eles não retornarem logo, a academia enviará reforços. Sorrindo com confiança, ele diz que o tempo está a favor deles e que Bill não tem chance. Em resposta, Bill corta a rede sem esforço e pergunta se eles realmente acreditavam que ele não tinha pensado nessa possibilidade. Ele então pergunta se eles entendem por que ele esperou até agora para ativar a armadilha. A verdade é que Bill também precisava de prática de combate, e ele agradece por terem proporcionado isso. Um aluno implora por misericórdia, mas Bill responde friamente que começará arrancando os dedos. Em pânico, o rapaz grita para Bill tirar a mão dele imediatamente. Desesperado, ele chama seu líder por ajuda. O líder responde calmamente que o aluno já passou no teste. Imediatamente depois, o rapaz é silenciado por um golpe rápido e preciso. Sangue espirra na armadura de Bill enquanto ele observa sem expressão. O líder então se vira para nosso protagonista e diz que ele também passou no teste. Com um sorriso enlouquecido, ele parabeniza Bill por seu desempenho excepcional na batalha. Fica claro que todos os outros alunos também foram presos na rede. Lin solta um grito de puro terror ao ver o que aconteceu com seus colegas. Outro rapaz grita que o líder enlouqueceu, incapaz de compreender a situação. Antes que possa reagir, ele é atingido por trás por seu próprio líder, que nem sequer o olha. O aluno fica completamente atônito, incapaz de aceitar que seu mestre o traiu. Sem hesitação ou piedade, o líder acaba com a vida de seus próprios alunos.
Depois, ele lhes diz para finalmente descansarem, acrescentando que espera que renasçam em um mundo com adultos melhores. Bill permanece em guarda, segurando sua espada com força e se recusando a baixá-la por um momento sequer. Finalmente, o líder diz para ele parar de ficar tão tenso, afirmando que a batalha já acabou. Ele repete que Bill passou no teste. Bill está abalado, pois não conseguiu ver ou entender o que acabará de acontecer. Ele questiona por que o mestre massacraria seus próprios alunos e se pergunta como alguém assim poderia ser enfrentado. Ainda assim, ele se prepara, sabendo que o confronto ainda não terminou de verdade. O líder alega que houve um mal-entendido e insiste que as crianças mereciam aquele destino. Ele acrescenta que acabar com as coisas rapidamente foi mais gentil do que deixá-los sofrer por mais tempo. Há uma certeza estranha e aterrorizante refletida em seus olhos enquanto ele fala. De repente, Bill desfere um golpe rápido e avassalador, mas o líder comenta que já havia previsto aquele padrão de ataque. Bill ataca novamente, mas o homem insiste para que ele escute antes de continuar. Ele revela que veio aqui especificamente em busca do protagonista. Ele então pergunta a Bill se ele nutre ódio pelo Lorde Protetor, o herói Oliver Prime, dizendo que sente o mesmo e usa um movimento surpresa para prender Bill. Ele sugere que eles conversem e resolvam tudo de uma vez por todas. O líder encara Bill com um olhar duro, claramente tendo perdido a paciência. Apesar disso, o protagonista parece desconcentrado, estendendo uma mão trêmula enquanto ofega. O homem declara que não há outra escolha, e uma luz brilhante inunda a área. Aproximando-se de Bill, ele diz que este destino terrível foi algo que Bill trouxe para si mesmo. Ele então desfere um golpe devastador, fazendo o sangue jorrar pelo ar. A cena muda abruptamente quando o protagonista acorda de repente, gritando de um pesadelo horrível. Ele se encontra deitado em uma cama de madeira dentro de um quarto desconhecido. Tocando o rosto, ele se pergunta se está realmente vivo. Ele olha ao redor confuso, questionando onde está e o que aconteceu com sua armadura. Ele pega uma caneta que está sobre a mesa ao lado da cama. Bill abre a porta, segurando a caneta com força. Ele avança com cautela, ciente de que o perigo pode estar por perto. Ele espia por uma fresta estreita para observar o que está acontecendo lá fora. Lá, ele vê o líder cercado por várias pessoas enquanto alguém pergunta sobre uma chave. Perto dali, outro homem bebe sem parar e chama por Draco para lhe trazer mais álcool. Um jovem presenteia a Sépia com um cristal, e ela irradia felicidade. Claramente encantada, ela embala o cristal gentilmente em suas mãos. Ao ver isso, Bill congela em choque e aperta a caneta, percebendo que a garota é realmente Sépia. De repente, uma voz anuncia que ele está acordado, e Bill se assusta por trás. Seus olhos se arregalam de terror ao entender que foi encontrado. Agindo por instinto, ele ataca com a caneta em um ataque desesperado. O grupo reage com alarme, gritando que o chefe deles foi atacado. No entanto, Orient diz calmamente que está tudo bem e ordena que todos voltem a se sentar. Sorrindo, ele explica que conseguiu bloquear o golpe, embora a caneta ainda o tenha perfurado. Irritado, um garoto ruivo grita com Bill, perguntando se ele quer se machucar e se ao menos sabe quem é o chefe. Orient intervém rapidamente, acalmando e explicando que Bill deve estar confuso e assustado com tudo que vivenciou. Ele então pergunta a Bill se pode perdoá-lo por ter trazido Sépia sem permissão. Finalmente, o líder se apresenta como Orient e vai direto ao ponto principal. Orient então convida Bill para se juntar à sua facção para derrubar o Lorde Protetor. Bill repete a pergunta, e o líder responde que suas habilidades seriam um recurso inestimável. Apesar disso, nosso protagonista recusa a oferta imediatamente, sem hesitar, pois seu único propósito na vida é dar um fim pessoalmente ao Lorde Protetor. Orient ouve calmamente, com um leve sorriso no rosto, e diz que entende o desejo de vingança de Bill. No entanto, ele acrescenta que derrotar alguém que detém poder absoluto não será uma tarefa fácil. Por causa disso, Orient sugere uma aliança temporária, propondo que cooperem apenas até que o herói Oliver seja derrotado. Ele garante a Bill que, depois disso, ele estará livre para agir como desejar. O grupo inteiro volta sua atenção para Bill, esperando silenciosamente por sua resposta. Em vez de responder, nosso protagonista afasta a mão de Orient com grande força, sua raiva transbordando. Ele questiona se deveria trabalhar ao lado das pessoas responsáveis por ferir seu tio. Com o ódio queimando em seus olhos, ele ordena que todos saiam imediatamente, avisando que atacará se não o fizerem. Um dos garotos insiste que tudo foi um mal-entendido, mas Bill nem mesmo lhe dá atenção. O líder dá um passo à frente e pergunta se apenas a vingança será realmente suficiente. Bill tenta argumentar, mas Orient o interrompe antes que ele possa terminar de falar. Ele então pergunta se Bill realmente acredita que pode enfrentar o herói sozinho. O corpo do nosso protagonista treme enquanto ele responde que deve fazer isso com as próprias mãos. A sensação de sangue escorrendo lentamente de sua mão enquanto a agonia da perda o consome por dentro.
Sobrecarregado, ele grita de dor e desaba no chão em completo desespero. Ajoelhado ali, Bill questiona qual caminho deve seguir para alcançar sua vingança. Ele lamenta a perda de seu braço, de Sépia e a morte de seu tio Phil. Outro garoto intervém e diz que já chega, afirmando que Bill já deixou seu ponto claro. Naquele momento, um jovem se aproxima e comenta que é um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente. Bill olha para ele, confuso com tudo o que está acontecendo. Seu olhar se detém nas mãos do jovem, e ele se pergunta o que aconteceu com seus dedos. O jovem se apresenta como Edric e sugere que Bill ouça o resto da história. A cena muda para uma prisão onde inúmeras armas estão espalhadas pelo chão. Um guarda grita com os prisioneiros, ordenando que peguem as armas e se preparem para o combate. Um homem declara que qualquer um que consiga derrotar o conde em batalha ganhará sua liberdade. Um dos prisioneiros protesta, dizendo que são pessoas comuns sem conhecimento de luta. Ele explica que eles só queriam que suas vozes fossem ouvidas, mas o conde não demonstra preocupação. Ignorando o apelo, o homem ordena que os reféns acorrentados sejam trazidos para a frente, para o horror dos prisioneiros. Seus próprios familiares são revelados como os reféns. O conde se levanta e afirma que respeita apenas seus companheiros porque eles são fortes. Ele explica ainda que, antes de pegarem em armas, eles não eram diferentes dos próprios prisioneiros. Eles já foram agricultores, carpinteiros e comerciantes, mas ele diz que o passado não lhe importa mais. Ele então declara que, se os prisioneiros não podem lutar por si mesmos, ele lhes dará um motivo para fazê-lo, e começa a assediar uma das reféns à vista de todos. Impulsionado pelo desespero, o marido da mulher avança contra o conde na tentativa de protegê-la. Em resposta, o conde arrasta a mulher para sua frente, usando-a como escudo humano para bloquear o ataque. O homem congela em choque, vendo sua esposa mantida refém diante de seus olhos. Sem hesitação, o conde crava sua arma nas costas dela, matando-a na frente do marido, com o sangue manchando sua lâmina. Ele pergunta friamente aos outros por que ainda estão ali parados, sem fazer nada. Ele até zomba deles, perguntando se precisa ajudá-los mais uma vez antes que lutem. Finalmente, dominados pela raiva, os prisioneiros avançam contra o conde com tudo o que tem. O conde os observa correndo em sua direção sem o menor traço de emoção. Ele joga sua arma para o ar, preparando-se para uma verdadeira batalha. Num piscar de olhos, um massacre acontece, e todos eles são derrotados. No final, o homem declara que a fraqueza é um pecado, e essa é a razão pela qual todos encontraram seu fim. Conde Zair, outrora o mestre de armas do grupo do herói, agora comanda o exército regular. Sua autoridade é absoluta. Ele defende o território do protetor tão completamente que o próprio protetor nunca precisa intervir. Enquanto Zair permanecer no poder, o exército revolucionário enfrenta uma muralha de aço. Bill questiona se eles realmente podem derrotar as forças de Zair. Ao ouvir isso, o garoto ruivo ri de Bill, chamando-o de idiota. Ele diz que uma colisão frontal significaria morte súbita para eles. O garoto então pergunta a Bill se ele ao menos sabe onde eles estão. Bill observa os arredores e percebe que estão em um porão, mas o garoto ruivo interrompe no meio da frase e o corrige, dizendo que estão em um túnel subterrâneo. Então vem a reviravolta maior. É uma cidade subterrânea, uma vasta metrópole escondida conectada a todos os cantos do reino. Esta é a arma secreta da revolução, um labirinto sob a terra, uma cidade que pode atacar em qualquer lugar, a qualquer hora. O líder declara que usarão os túneis da cidade para caçar Zair. A cena muda para o campo de treinamento. Bill se concentra com alma e mente, com toda a sua força, ataca o manequim. Infelizmente, a espada de madeira ricocheteia e voa de sua mão. Sem hesitar, o comandante diz que Bill não tem talento algum. O comandante então pede a Bill para se juntar à equipe revolucionária, afirmando que, se o fizer, lhe ensinará técnicas de espada. Ele explica ainda que a ganância de Bill lhe custará a vida. Bill fica ali em silêncio e pega sua espada sem dar nenhuma explicação ao comandante. De repente, Bill pergunta ao comandante como reunir mana. O comandante finge não saber sobre mana e diz a Bill que ele deveria perguntar a um mago, não a ele. Mas Bill retruca, dizendo que viu o comandante usando mana enquanto matava seu aluno. O comandante fica pasmo, com os olhos arregalados de incredulidade, e pergunta se Bill pode realmente ver mana. De repente, o comandante começa a rir como um louco, elogiando Bill. Ele aponta que Bill não tem habilidade com a espada, mas que isso não importa porque ele pode ver mana, cheio de alegria. Ele se vira e explica que valerá a pena ensinar esgrima a Bill. Carregando o monstro gigante, ele diz que está bastante ocupado no momento e que irá para a academia de heróis. Ele acrescenta que, afinal, é um espião. Enquanto isso, a cena muda para o feudo do Conde Zair, onde a máquina militar do Império entra em ação. Um comandante de tropa emite ordens claras. Todo o pessoal se divide em 3 esquadrões e busca
Usem magia de sinalização imediatamente ao descobrir qualquer pessoa suspeita. Os soldados respondem em uníssono. Entendido. A disciplina deles é um contraste gritante com a dos revolucionários. O Império é organizado, eficiente e implacável, mas os revolucionários sabem como atacar onde dói. A contra-estratégia é revelada. Um revolucionário declara que eles vão assassinar o moral do inimigo através da guerrilha, e assim começa. Esquadrões são emboscados nos túneis e completamente aniquilados. A magia de sinalização falha e o pânico se espalha. Os capitães subterrâneos, Draco e Mob da Terra, lideram os ataques. Seus ataques são repentinos e impiedosos. A confusão reina entre as tropas imperiais. Soldados gritam, perguntando-se para onde os inimigos desapareceram, apenas para eles reaparecerem com precisão letal. Os túneis se tornam um campo de batalha de pesadelo, engolindo esquadrões inteiros. Em meio ao caos, as armadilhas do novato se mostram devastadoras. Um esquadrão é aniquilado e os veteranos começam a reconhecer seu valor. Um veterano comenta que a armadilha que o novato montou é incrível. Outro admite que lhes foi dito para ficarem de olho neste novato, e agora eles entendem o porquê. Os revolucionários provocam os soldados, dizendo-lhes para largarem suas armas e tirarem seus equipamentos. De repente, o garoto de cabelo grisalho vê um homem imponente que parece não se importar com nada. O loiro avança, dizendo que quer acabar com esse derramamento de sangue pacificamente. De repente, outro companheiro de equipe grita para ele ficar para trás. Quando eles se viram, o homem enorme já está mirando na sua cabeça. Com um golpe simples, o cavaleiro derruba o garoto como um galho de árvore. O companheiro de equipe e Bill ficam atordoados, sem saber o que acabou de acontecer. O loiro grita para se prepararem para a batalha, avisando que estão lidando com um monstro e que truques simples não funcionarão com ele. O cavaleiro os encara como se fosse um monstro encarando sua presa. Bill rapidamente assume sua postura e percebe que a mana do cavaleiro está no mesmo nível que a de Barons, o comandante, ou até maior. O exército revolucionário está à beira do colapso. Uma figura sombria e imponente paira sobre um soldado caído, enquanto os outros só conseguem olhar, atônitos, para sua presença avassaladora. À distância, a comandante observa a carnificina se desenrolar, com a preocupação profundamente marcada em sua expressão. Um olhar é o suficiente para lhe dizer a verdade, aquela estrutura maciça, aquela arma cruelmente desproporcional. Seus medos são confirmados. É Kazin, o notório braço direito do tirano Zair, um símbolo vivo de poder bruto. A comandante entende instantaneamente que enfrentá-lo de frente seria nada menos que suicídio. Com a força atual deles, toda a sua tropa seria massacrada. Abaixo dela, soldados já estão sendo derrubados um após o outro, mas o desespero não a consome. Em vez disso, seus olhos se aguçam com determinação. Ela dá uma ordem bruscamente, sem hesitação. Dividam-se, esquerda e direita. Formação de flanco. As tropas se movem instantaneamente, depositando confiança absoluta em seu comando. As botas trovejam pelo campo de batalha enquanto os soldados se dividem em dois grupos. Poeira se levanta enquanto eles avançam. A luta se intensifica enquanto eles cercam Kazin por ambos os lados, tentando soterrá-lo sob a força dos números. O plano se torna óbvio. Ao atacar do ponto cego, eles forçam Kazin a mudar constantemente sua atenção, limitando sua visão e reações. E nesse breve momento de distração, ela ataca. A comandante se lança no ar, usando o corpo de um soldado caído como ponto de apoio. Ela avança em direção a Kazin, com a lâmina pronta. Mas o açougueiro responde instantaneamente, brandindo sua arma com uma força aterrorizante. O impacto a lança pelos ares e despedaça sua adaga ao contato. Ainda assim, seu golpe acerta o suficiente não para feri-lo, mas para criar a abertura que ela precisa. Com fogo nos olhos, ela grita. Ela envia o sinal. A comandante criou deliberadamente distância entre ela e o imponente Kazin. Bill, que estava à espreita, levanta o braço. Um dispositivo montado nele começa a brilhar, ardendo com um calor intenso. A cena corta para o momento anterior, dentro de uma oficina. Bill está ao lado de um mestre artesão, expressando uma dúvida que tinha muito tempo. Enquanto discutem munição explosiva, ele pergunta por que a mana não é infundida diretamente nos projéteis. O engenheiro experiente ao seu lado escuta atentamente. Bhaskar, capitão dos engenheiros de artilharia, explica o problema. A pólvora explosiva é fina e instável demais. Diferente de outras armas, ela não suporta com segurança a infusão direta de mana. Embora teoricamente possível, ele explica, fazer isso exigiria controle perfeito sobre inúmeras variáveis, umidade, temperatura, pressão do ar, muito além do que a tecnologia atual pode lhe dar. Bhaskar conclui firmemente, com o equipamento deles, não pode ser feito, não importa quem tente. Se alguém realmente conseguisse tal feito, teria que ser um deus. De volta ao presente, Bill dá um sorriso de canto.
Ele prova que o impossível está errado com duas palavras simples. Explosão de fogo. Uma granada com atributo de fogo é lançada de seu canhão montado no braço, indo direto em direção a Kazin. No impacto, uma explosão massiva ocorre, envolvendo Kazin em chamas crepitantes. A onda de choque rasga o campo de batalha, lançando destroços em todas as direções. A comandante e seu ajudante, Edwin, olham incrédulos para o puro poder destrutivo, mas seu alívio dura pouco. Quando a fumaça se dissipa, Kazin avança ileso. Edwin mal consegue gritar um aviso antes que Kazin avance. Num piscar de olhos, Kazin desfere um chute devastador que lança Edwin pelos ares. Bill reage instantaneamente. Ele ativa a explosão de gelo. Uma segunda granada dispara, liberando uma energia congelante que se choca contra Kazin. O gelo se espalha instantaneamente, prendendo no lugar em meio ao seu avanço. Sua expressão furiosa fica congelada dentro de uma concha cristalina sólida, mas não dura. Com um rugido irritado, Kazin flexiona sua força monstruosa e estilhaça o gelo por dentro. No momento em que se liberta, ele avança direto para Bill. Bill analisa a situação com calma. Suas armas foram feitas às pressas. Contra um oponente como Kazin, seu poder bruto ainda é insuficiente. Mesmo assim, Bill não recua. Enquanto ele prepara outro projétil, a comandante grita urgentemente, Edwin, proteja o Bill. Apesar de seus ferimentos, Edwin obedece sem hesitação. Ele e a comandante avançam, colocando-se diretamente entre Kazin e Bill. Eles sabem a verdade. Bill é a única fonte real de poder de fogo deles. A comandante se aproxima, mas Kazin nem mesmo a nota. Seu olhar permanece fixo apenas em Bill. Sua expressão endurece. É tarde demais. Mudando de tática instantaneamente, ela bate com a palma da mão no chão. A terra sob Kazin desmorona sem aviso. O chão cede, e seu avanço é interrompido bruscamente quando ele mergulha em uma armadilha de fosso. Antes que alguém possa reagir, outra figura cai no campo de batalha, aterrissando com confiança enquanto uma gargalhada escapa de sua boca. Bill se vira para o recém-chegado, momentaneamente atordoado. Este é Draco. Uma pequena criatura chamada Mog pousa em seu ombro enquanto ele avança arrogantemente. Então este é o famoso novato. Parece que ele não tem nada de impressionante. Ele zomba. Os outros sentem um alívio imediato com a sua chegada, reconhecendo-o como o gênio de Orion. A comandante, no entanto, permanece cautelosa. Não baixe a guarda, Draco. Aquele é Kazin. O braço direito de Zair, capitão dos cavaleiros. Draco congela em choque, mas instantaneamente se transforma em excitação selvagem. Ele ri, dizendo que apanhou alguém grande. Mog gargalha ao lado dele enquanto Draco se deleita na glória imaginada, mas o instante seguinte destrói a sua confiança. Kazin salta do poço com uma facilidade aterradora. Os olhos de Draco arregalam-se, chocado, a pensar que tipo de corpo é aquele. Kazin despenha-se como um meteoro. O impacto liberta uma onda de choque violenta que lança todos para trás. Estás a irritar-me. Kazin rosna, a sua voz a pingar malícia. Energia negra rodopia à sua volta enquanto a sua intenção de matar se fixa em Draco. Não te vou matar rapidamente. Kazin diz, vou partir-te as pernas primeiro, depois vou moer todos os ossos do teu corpo até virar em pó. Enquanto ele avança para atacar, Bill prepara uma terceira granada que brilha com relâmpagos dourados. Antes que ele possa disparar, Draco puxa-o para o lado, evitando por pouco o ataque de Kazin. Draco grita com Bill, dizendo que o protagonista é louco por tentar disparar de tão perto. Draco olha para ele. Bill continua. Elas funcionam. A explosão de fogo e a explosão de gelo não foram falhas. Elas apenas não fizeram o que esperavas. Draco sua, confuso e frustrado. Chega de disparates. Deixa isto comigo. Dizendo isto, ele avança imprudentemente. Mog salta de um ombro, aterrando ao lado de Bill e desenhando um círculo brilhante debaixo dos seus pés. Bill olha para cima, assustado. Afastem-se todos de mim, grita Draco. Eu trato dele. Kazin desdenha. Mesmo juntos, vocês falhariam, e desafias-me sozinho. És demasiado jovem para entender os teus limites. Basta um, responde Draco, a girar a sua pá, depois bate com ela no chão e grita poço infernal. A terra explode. Um abismo enorme engole Kazin por inteiro enquanto Draco fica em segurança no topo de um pilar. Kazin mergulha na escuridão, a rugir de fúria. Ele diz que vai simplesmente subir de volta. As paredes agitam-se e selam-se, prendendo nas profundezas. Draco ofega, a sorrir. Resultou. Ao ver todos a recuar, ele vira-se para sair, e depois para. Bill ainda está ali parado. Draco grita com Bill, dizendo que construiu um túnel de fuga para eles e que a Terra Mágica não vai durar muito. Eu ouço-te, responde Bill baixinho. De repente, não há sinal de Kazin dentro do buraco. Draco fica confuso. Um rugido furioso ecoa lá de baixo.
Kazin sai, envolto numa aura azul sinistra, mais forte do que antes. Draco diz a Bill para fugir rapidamente, mas Bill mantém a calma. Os seus olhos brilham azul enquanto a visão de mana se ativa. Kazin torna-se uma tempestade de energia caótica na sua visão. Bill acompanha todos os movimentos. Quando Kazin avança, Bill ativa a explosão de trovão. Um raio atravessa o peito de Kazin, atirando-o do penhasco para o abismo. Kazin olha para o buraco no seu peito, completamente incapaz de compreender o que acabou de acontecer. Kazin recua com o impacto. Quando parece que ele vai perder o equilíbrio, ele empurra-se com força da parede do penhasco. No instante seguinte, ele lança-se ao ar, subindo com força explosiva enquanto a sua arma se dirige a Bill. Bill mal tem tempo de reagir, os seus olhos arregalam-se de choque com a agilidade inesperada do bruto. Ele berra que os vai transformar em pó e avança, desferindo um golpe devastador diretamente a Bill. A arma corta o espaço vazio. Uma onda de choque violenta propaga-se, abalando o próprio ar. Kazin enrijece, atordoado com o fracasso do seu golpe. Quando olha para baixo, ele vê um poço enorme onde Bill estava há momentos. O seu corpo começa a tremer enquanto uma fúria cega o domina. Ao mesmo tempo, o companheiro ruivo de Bill, que o acabará de tirar do perigo, aproxima-se agitado. Draco grita descontroladamente, chamando Bill de louco e perguntando se ele realmente precisa continuar a exibir-se. Bill não lhe presta atenção, mas Draco continua a gritar, dizendo-lhe para parar de brincar e recuar para que possam reagrupar-se, e insistindo que, com a força atual deles, não tem hipótese de vencer. Na mente de Bill, uma estratégia já está a tomar forma. Ele conclui que as suas reservas de pedras de mana devem ser aumentadas. Os seus pensamentos aceleram enquanto ele considera usar sangue de troll como catalisador, combinado com um aglutinador de mana compacto para comprimir a mana e aumentar drasticamente a sua densidade de libertação no campo de batalha. Kazin joga a cabeça para trás e ruge de fúria, balançando a sua arma em todas as direções enquanto uiva para que eles saiam. Enquanto isso, Bill e Draco recuam para as sombras, desaparecendo na escuridão. Bill sabe que esta luta não foi suficiente, mas jura silenciosamente que o próximo encontro será diferente. Os seus olhos endurecem com determinação enquanto ele termina o pensamento. Da próxima vez que se encontrarem, ele vai definitivamente assá-lo na brasa. Mais tarde, na base deles, o capitão da resistência reconhece os seus esforços, afirmando que tanto Bill como Draco se saíram bem. Todos se reúnem em volta de um grande mapa enquanto o capitão analisa a batalha. Ele reconhece que a chegada súbita de Kazin causou pesadas perdas, mas eles evitaram por pouco a destruição completa. Com um aceno de cabeça, ele agradece a ambos. Draco passa casualmente um braço pelos ombros de Bill, mas Bill apenas desdenha, claramente não impressionado com o elogio. Indo direto ao assunto, Bill vira-se para o capitão e pergunta qual é o próximo passo. O capitão ri-se, dizendo-lhe para não ter pressa, pois estava prestes a explicar. Ele aponta para o mapa e apresenta a primeira fase da operação, a unidade de reconhecimento Sombra. O capitão explica que grandes números são desnecessários. O seu verdadeiro objetivo é a guerra psicológica, mantendo o inimigo em constante medo ao tornar os ataques imprevisíveis tanto no tempo como no local. Ele coloca um marcador no mapa para delinear o primeiro passo. Eles atacarão uma vez na Floresta Oriental. Enquanto ele fala, uma cena mostra as suas forças a emboscar tropas inimigas nos bosques escuros, mergulhando a área no caos. Em seguida, ele coloca um segundo marcador. Depois atacamos pelo norte, anuncia ele, descrevendo a fase seguinte do assalto coordenado. A narração é acompanhada por uma imagem brutal. Um soldado solta um grito ao ser abatido, caindo ao chão, um exemplo sombrio do caos causado pelos ataques de guerrilha planeados. O capitão revela então o elemento mais crítico da tática psicológica. Um soldado inimigo será deliberadamente autorizado a escapar. Abaixo, uma figura aterrorizada é mostrada a correr pela floresta, desesperada para sobreviver, com uma expressão fria. O capitão explica que este único sobrevivente se torna a faísca que espalha o medo por todas as forças inimigas. A estratégia desenrola-se exatamente como planeado. Dentro da fortaleza, os soldados sussurram nervosamente no meio da noite, passando a notícia. O 7º pelotão também foi atingido. Os rumores espalham-se descontroladamente, correndo pelas fileiras como um incêndio. Um soldado em voz baixa murmura que apenas um homem chamado Damian conseguiu regressar vivo, concluindo que o serviço de patrulha se tornou um pesadelo, tudo por causa daqueles malditos bastardos toupeiras. A narração do capitão explica o seu raciocínio. Para os soldados, a muralha representa a segurança absoluta. A unidade de assalto subterrânea começa a mover-se. Draco aparece com um sorriso autoconfiante, braços cruzados, claramente ansioso pelo que vem a seguir. À superfície, o pânico instala-se enquanto os soldados sentem tremores violentos sob os pés. Eles gritam avisos, afirmando que deve ser um terremoto.
Eles não fazem ideia de que um túnel subterrâneo já invadiu o interior da fortaleza. O chão explode quando a unidade de Draco irrompe para cima, apanhando o inimigo totalmente desprevenido. De baixo, Draco provoca os soldados aterrorizados, o seu rosto esticado num sorriso cruel e sádico enquanto pergunta como é que eles vão conseguir dormir agora que o caos começou. A narração calma e tática do capitão regressa, afirmando que eles atacarão novamente a partir de leste. As imagens mostram outra emboscada perfeita. Um soldado solitário grita antes de ser abatido na escuridão. O plano continua sem misericórdia. Outra peça é colocada no mapa e, em seguida, eles atacam pelo sul, por baixo. Mais um cadáver jaz imóvel no chão. Os ataques invisíveis nunca param, desgastando lentamente os defensores. A própria fortaleza parece tremer enquanto a pressão psicológica esmaga o moral. Um guarda solitário de vigia solta um gemido quebrado. O seu rosto pálido e os olhos aterrorizados revelam a eficácia da guerra psicológica de Bill. No portão principal, 2 guardas permanecem de serviço, projetando uma ilusão de calma antes do desastre. Perto dali, outro guarda luta para se manter acordado, a sua postura relaxada, a baba a escorrer-lhe da boca enquanto adormece. De repente, um punho aparece do nada e esmaga-lhe o rosto. O atacante revela-se ser Kazin. Enfurecido, o tenente ordena imediatamente aos soldados que formem uma unidade de patrulha. Tendo atingido seu limite, o comandante Kazin está de pé com o sangue ainda manchado nos nós dos dedos, a sua expressão distorcida de fúria assassina. Ele rosna que vão à caça das toupeiras. De volta à base rebelde, o capitão afirma friamente que este resultado era esperado. Quando Kazin perde a paciência e começa a liderar pessoalmente a busca, Draco, incapaz de se conter, grita excitado que eles deviam apanhar Kazin. O capitão cala-o instantaneamente com uma recusa firme. Ele revela a próxima fase do plano. Deixamo-lo ir. A cena muda para Kazin, exatamente como previsto, a marchar com as suas tropas para fora da fortaleza para caçar os rebeldes pessoalmente. Draco, confuso, exige uma explicação. Ele pergunta por quê, lembrando ao capitão que capturar Kazin deveria trair Zair. O capitão responde com um sorriso calmo, a confiança estampada no seu rosto. Ele diz que ainda não e explica que ainda há pontas soltas a cortar. Ele explica a próxima fase em detalhe. Assim que Kazin se mover, as operações fora da muralha cessam completamente. As imagens mostram-no cada vez mais frustrado, ordenando aos seus homens para cavarem mais fundo e procurarem com mais afinco, sem saber que está a cair diretamente na armadilha deles. A sua busca não resulta em nada, e ele finalmente solta um rugido furioso. O capitão continua, explicando que enquanto Kazin perde tempo fora das muralhas, Bill e a sua unidade movem-se livremente pelas ruas agora expostas dentro da fortaleza. A sua rota está desobstruída. Os oficiais de Kazin são eliminados um a um. A operação atinge a sua fase mais letal enquanto a equipa de Bill desmantela sistematicamente a cadeia de comando do inimigo. O capitão resume a estratégia, derrubando uma peça de xadrez. Primeiro, eles plantaram rumores de um terror desconhecido e imparável. Ele derruba uma segunda peça. Segundo, eles infligiram privação de sono através de ataques incessantes e imprevisíveis, deixando os soldados mentalmente exaustos e permanentemente nervosos. Terceiro, ele continua, enquanto uma imagem de um oficial caído aparece, até os próprios oficiais estão a começar a morrer. Este golpe final quebra completamente a cadeia de comando. Usando um tabuleiro de xadrez como metáfora, o capitão explica que Kazin outrora governava os seus soldados através do medo, mantendo-os firmemente controlados e cercados. No entanto, este novo e muito mais aterrador medo de um inimigo invisível faz com que o seu controle se desfaça, e os seus peões começam a desaparecer na escuridão, um por um. O preço deste fracasso é devastador. Kazin é forçado a ajoelhar-se de vergonha perante o seu superior. Uma voz fria e autoritária chama o seu nome, Kazin. A tremer, ele responde. O seu superior revela-se ser o formidável Conde Zair, um homem envolto em ouro e púrpura, olhando para ele do seu assento semelhante a um trono. Zair fala, o seu tom carregado de desapontamento. Recentemente, tenho ouvido dizer que as coisas por aí se tornaram instáveis. Os rumores à tua volta não são favoráveis. Ele continua a sua repreensão, perguntando se até os seus soldados já não lhe obedecem. Kazin estremece enquanto Zair o rebaixa ainda mais, afirmando sem rodeios que ele está a ser subestimado. O pânico instala-se enquanto Kazin se apressa a defender a sua dignidade. Quem ousaria menosprezar Kazin, aquele que nomeou pessoalmente? O Conde Zair permanece impassível. Ele cantarola pensativamente enquanto olha para um documento e depois estala casualmente os nós dos dedos. Sem qualquer aviso, ele esmaga o documento na sua mão e liberta uma violenta onda de energia vermelha diretamente para o seu subordinado. A explosão atinge o peito de Kazin, atirando-o para trás enquanto ele se choca contra o chão polido com um forte impacto.
Zahir avança na sua direção, com os olhos gélidos e cruéis, e pergunta com curiosidade fingida se ele está enganado, agarrando o peito em agonia. Um aterrorizado Kazim só consegue engasgar que não era isso que ele queria dizer e que lamenta. Zahir recosta-se, a sua voz a pingar desdém. Ele explica que havia uma razão para ter colocado alguém tão tolo como Kazim nessa posição e pergunta se ele compreende. Ele então dá a sua ordem final arrepiante ao comandante Trêmulo, dizendo-lhe para provar a sua utilidade. De volta entre os rebeldes, o capitão gesticula em direção ao mapa, concluindo a sua precisa explicação estratégica. Com a estratégia finalizada, o capitão faz uma última pergunta ao grupo. Quem enfrentará Kazim diretamente? Ele olha para aqueles que testemunharam pessoalmente a força de Kazim. Draco, tendo enfrentado pessoalmente, concorda veementemente com a avaliação do poder de Kazim. A 1000%, diz ele com os olhos arregalados. Ele é um monstro absoluto. Enquanto outros começam a propor os seus lutadores mais fortes, Bill avança, interrompendo-os com uma declaração calma de que ele o fará. O seu olhar é firme enquanto se dirige ao grupo, afirmando que consegue lidar com Kazim. Draco reage com total incredulidade, levantando as mãos e exigindo como e com que. Ele lembra Bill da sua derrota anterior, num flashback do seu primeiro encontro, salientando que Kazim nem sequer reagiu aos ataques de Bill. O capitão observa Bill atentamente, os seus olhos perspicazes sentindo que há mais por trás da sua confiança. Bill responde calmamente, explicando o seu raciocínio. A única razão pela qual falei da última vez foi porque aquelas balas mágicas foram feitas na hora. Ele diz, os seus olhos a ficarem mais frios. Desta vez, é diferente. Ele revela o seu trunfo numa única frase. As melhorias estão completas. A imagem mostra a sua arma recém-construída, um cilindro de metal denso e de aparência poderosa. Draco continua descrente e explode, perdendo a paciência. E se isso ainda não funcionar, então o quê? Ele grita. O rosto do capitão fica sério ao concordar com o ponto de Draco, reconhecendo o risco. Se perdermos esta oportunidade, quem sabe quanto tempo levará até termos outra? Para silenciar qualquer dúvida restante, Bill faz um gesto solene, colocando a mão firmemente sobre a mesa de estratégia. Com todos olhando para ele, ele oferece o preço final pelo fracasso, seu braço direito. Ele os encara e faz um voto inquebrável. Se eu falhar, darei a vocês o meu braço direito. O peso de sua promessa deixa toda a sala em um silêncio chocado. Draco, surpreso com o voto extremo, zomba e se vira, dizendo que não precisa da mão dele. A tensão se desfaz de repente quando o capitão cai numa gargalhada alta e estrondosa, confundindo Draco. Observando o capitão rir, Bill sorri de lado, aceitando o desafio. Certo. Então é assim que você quer jogar. Depois de se recompor, a expressão do capitão fica séria novamente. Com sua confiança totalmente depositada em Bill, ele se inclina para frente e pergunta, então qual é o plano? A cena muda. Seguindo o plano dos rebeldes, Kazim caminha sozinho por um caminho deserto na floresta em busca de seus inimigos esquivos. Ele para de repente, sentindo uma presença. Parados na clareira diante dele estão as duas figuras que ele vinha caçando. O rosto de Kazim se contorce de raiva ao reconhecê-los. Ele rosna. Finalmente nos encontramos de novo. Ele encara Bill e Draco. Sua voz cheia de veneno enquanto ele cospe, seus malditos toupeiras. Bill está pronto. Ele saca sua criação suprema, um repulsor saído diretamente do Homem de Ferro, e o aponta para Kazim.